Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 5 do nosso podcast. Hoje eu quero falar contigo a respeito de futuro. Em um momento pós-pandemia, pós-Covid-19, vai ser a psicologia a profissão do futuro? Será? Por que nós, como psicólogos, precisamos estar atentos para isso? E, bom, como é que a gente pode se preparar para isso? Todas as perguntas vão ser respondidas ao longo desse episódio. Galera, é o seguinte, olha só. Logo no Brasil, onde o pessoal é muito acostumado a contato físico, cumprimentar, aperto de mão, abraço e reunir a galera, todo mundo junto, para qualquer motivo o brasileiro arruma uma desculpa para reunir os amigos. É ou não é? E aí veio toda essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa e, cara, quem sofre com isso é a saúde mental. Pensa comigo, a pessoa tá lá, vivendo a vida dela, colocando tudo que é trauma, angústia, medo, rancor, ansiedade e todos os gatilhos para disparar essas ansiedades dela, tudo isso está sendo colocado debaixo do tapete por muito tempo. E aí vem uma pandemia, do nada, do absoluto zero, e surpreende todo mundo, muda a rotina de todo mundo. E quem que sofre com isso? A saúde mental. E aí tu pode me perguntar o seguinte, tá, mas por que o psicólogo? Por que então o nosso fazer psi pode estar em um certo benefício, entre aspas, né, com tudo isso que está acontecendo? Em primeiro lugar, eu quero falar para ti o seguinte, eu quero lembrar para ti o seguinte, nós fizemos um juramento, onde nós juramos promover saúde e qualidade de vida à população. E para honrar com isso, a gente precisa estar preparado. A gente precisa pensar que, bom, eu fiz um juramento, existem essas demandas já, né? No dado momento que eu estou gravando esse podcast aqui para vocês, já existem essas demandas, já tem muita pessoa adoecendo em função da saúde mental, em consequência do isolamento, em consequência de estar longe de todo mundo e muito próximo de si mesmo. Então a gente precisa entender que, bom, as demandas mais urgentes vão ser sim as demandas ligadas à saúde mental, talvez mais do que nunca. E em terceiro lugar, eu também quero relembrar vocês que psicologia também é negócio. Com crise ou depois da crise, o nosso negócio ele precisa girar, a gente precisa de lucro. Eu não lembro agora, mas eu acho que eu comentei em alguma live no meu Instagram a seguinte frase, que não é uma frase minha, mas eu ouvi por outra pessoa, então eu realmente não lembro quem é que criou essa frase, quem é que falou essa frase em primeiro lugar, mas é o seguinte, negócio sem lucro é só um hobby. Então assim, ó, não é antiético a gente pensar no lucro do nosso negócio. Só que olha só, como é que a gente vai agir quando a pandemia passar, quando a demanda da psicologia for realmente gigantesca? Eu separei 3 pontos aqui fundamentais que são orientações minhas aqui para o teu negócio, levando em consideração toda a minha experiência em divulgação de marca pessoal, em marketing e divulgação para nós da psicologia. Primeiro de tudo, foca na criação de audiência desde agora. E eu preciso te lembrar uma coisa muito importante nesse ponto aqui. Seguidor é diferente e muito diferente de audiência. É que nem eu falo para o pessoal do treinamento de divulgação eficiente para psicólogos. Seguidor é simplesmente quem clica no botão de seguir a tua página, o teu Instagram, qualquer coisa que tiver o botão de seguir, pronto. Aquela pessoa clicou, ela é uma seguidora tua. Agora, audiência é muito diferente disso. A audiência, ela vem e acompanha o nosso conteúdo. Ela quer saber do nosso conteúdo. Ela compartilha, ela engaja muito com o nosso conteúdo. Então, aquilo faz sentido para ela e ela é muito mais próxima, muito mais relacionada com aquilo que a gente está criando e colocando online, enfim, nas redes sociais, onde quer que seja que tu coloca o teu conteúdo por aí. Mas as pessoas da nossa audiência, elas querem saber do nosso conteúdo. Sacou a diferença? Seguidor, a pessoa simplesmente clicou no botão de seguir e a gente não sabe se ela voltou a nos acompanhar ou não. Agora a audiência, tu já entendeu como é que é. Bom, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria, então, uma audiência? A minha orientação para que tu crie uma audiência desde agora é fazendo o conteúdo que o público quer ouvir. E aí, logicamente, tu precisa entender o teu público-alvo, tu precisa saber qual que é o teu nicho. E aqui, uma coisa, nicho e público-alvo são 2 formas parecidas de falar sobre a mesma coisa. É o grupo para quem tu quer falar. Ponto, tá? Não precisa a gente complicar mais do que isso, não. E para quem é aluno do treinamento, sabe que tem 4 passos, 3, 4 passos que eu ensino lá nas aulas sobre as perguntas iniciais que facilitam a criação do público-alvo. Mas se tu não é aluno do treinamento,
eu posso facilitar as coisas aqui para ti. Pensa primeiro no que tu vai gostar de falar dentro da psicologia. Não tenta começar primeiro pelo público-alvo. E uma outra coisa, dados demográficos são bem diferentes de público-alvo, tá? De comportamento, de sentimentos, de sonhos, anseios, desejos. Então, saber que o teu público é homens de 18 a 35 anos, ainda assim é muito vago para produzir conteúdo em se tratando de psicologia, beleza? Foca nos medos, nos desejos, nos anseios, nos sonhos, naquilo que tira o sono da pessoa e naquilo que ela sonha de noite, beleza? Espero não ter complicado só mais ainda a tua cabeça. E olha só, um segundo ponto dentro disso seria, quando começar a ver a demanda, lembra que o teu serviço ou produto, ele deve ser uma evolução do conteúdo gratuito. Então, eu falo para ti o seguinte aqui. Primeiro, tu deve começar com o conteúdo gratuito, focando na criação da audiência, criando o tipo de conteúdo que o público deseja ver lá no teu Instagram, lá no teu Facebook, onde que tu coloca o teu conteúdo. E quando tu começar a ver uma demanda, quando o pessoal começar a perguntar se tu tem algum curso, se eles podem te contratar, se tu faz atendimento, alguma coisa assim, aí tu começa, opa, peraí, agora existe a demanda, o pessoal está pedindo para mim, mas e agora, o que eu faço? Aí tu lembra desse podcast que eu disse o seguinte para ti. O teu serviço, o teu produto, ele deve ser uma evolução do teu conteúdo gratuito. Se no teu conteúdo tu fala sobre transtorno bipolar, o teu produto, o teu serviço, o teu atendimento, enfim, vai ser mais ou menos a respeito dessa demanda. Só que como assim uma evolução? E aqui eu já estou um pouquinho além do que eu pensei que eu ia falar nesse podcast para vocês, mas não tem problema porque o objetivo é ajudar aqui e não complicar vocês e deixar sem as respostas. Seguinte, o que seria uma evolução do teu conteúdo gratuito então? Quando eu falo em evolução do conteúdo gratuito, eu me refiro a tu entregar alguma coisa que a pessoa não tenha no conteúdo gratuito. Por exemplo, quando tu me segue no Instagram, tu tem lá muito do que eu sei. Eu não escondo, eu não sou de esconder os conteúdos só porque tu não me pagou nada ainda para aprender alguma coisa comigo. Não, olha só, por exemplo, esse podcast aqui é gratuito, tu não tá pagando por ele. Se alguém te cobrou, rapaz, tu foi enganado. E isso faz parte do meu conteúdo gratuito. Então é o seguinte, quando tu compra o treinamento, quando tu contrata a mentoria, quando tu contrata a consultoria, ou ainda o Engaja Psi, que são os produtos que eu tenho, os serviços que eu tenho, tu ganha o meu suporte, menos na consultoria, tu ganha a organização, porque os conteúdos estão ali só te esperando para te aplicar. Tu não precisa parar para pensar o que tu deve fazer primeiro, porque eu estou ali te orientando ao que tu precisa fazer, dependendo da tua demanda, das tuas dúvidas e da situação do teu negócio. E mais do que isso, eu vendo tempo para ti. Tu não precisa passar por todos os 3, 4 anos que eu tive que me lascar com um negócio próprio, até aprender o que dava certo, até aprender o que eu posso fazer para conseguir cliente ou não. Tu não precisa passar por todo esse caminho de pedras que nem a gente chama no marketing. Eu entrego isso para ti. Então é bem por aí, beleza? É isso que eu quero dizer com a evolução do teu conteúdo gratuito. E aí vai ter alguém que vai pensar o seguinte, tá, mas Rômulo, não é antiético eu pensar em lucro a partir de uma pandemia, a partir de uma crise? Veja bem, nós não estamos pensando no lucro primeiro. Desde o conteúdo gratuito, a gente tem que honrar com nossos princípios éticos. Desde os nossos posts lá no Instagram, lá no Facebook, desde o teu podcast gratuito, esses conteúdos que tu não cobra nem um centavo por eles, tu tem que já estar honrando com os teus princípios éticos. Quais? De ajudar a população, de levar uma informação relevante, de fazer uma psicoeducação, de fazer a tua parte como psicólogo. E aí eu te pergunto, como é que tu vai ajudar as pessoas se tu não estiver preparado? E aí sim, se tu tentar trabalhar em algo no qual tu não tem o preparo para fazer, bom, aí tu tá quebrando com a ética. Aí tu tá infringindo um dos artigos do nosso Código da Ética, beleza? Então assim, ó, não é pensar no lucro primeiro. Desde o conteúdo gratuito, a gente está pensando em honrar com os nossos princípios éticos. Desde os posts, desde os conteúdos gratuitos em qualquer formato, em qualquer rede social, de qualquer jeito que tu entregar para o teu público-alvo, desde que isso realmente ajude eles, beleza? Tu já está se preparando e tu não está pensando no lucro primeiro. Então tira isso da tua cabeça e lembra, psicologia também é negócio. Com crise ou sem crise, o nosso negócio precisa girar. Ou a gente sai do jogo, entendeu? O mercado, infelizmente, não perdoa. E aí, o que tu acha? Será que a psicologia vai ser a profissão do futuro? O episódio está chegando ao fim e se tu achou pertinente essa nossa conversa aqui, eu peço que tu envie o podcast para pelo menos um colega psicólogo ou fala do podcast para esse colega
caso tu não consiga achar o botão de enviar aí na plataforma que tu escuta o nosso podcast. Esse colega com certeza vai te agradecer por ter compartilhado esse conteúdo com ele. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. Pessoal, até o próximo episódio e falou!